Houve um tempo em que J.K. Rowling acreditava que sua vida tinha chegado ao fim. E se você olhar de fora, talvez concordasse com ela. Ela era mãe solteira, recém-divorciada, vivendo de auxílio do governo, em um pequeno apartamento em Edimburgo. Aos 20 e poucos anos, ela se sentiu um fracasso completo. Todos os seus medos pareciam ter se tornado realidade. Em suas próprias palavras, ela era a pessoa mais fracassada que conhecia, tirando o sem-teto. Ela carregava um bebê nos braços, contas atrasadas e uma tristeza silenciosa que a acompanhava todos os dias. A depressão clínica se instalou de forma profunda e assustadora. Ela chegou a pensar em suicídio. Tudo parecia pesado demais, escuro demais, um futuro brilhante. Isso parecia uma piada cruel. Ela não tinha dinheiro, não tinha estabilidade, não tinha garantias de que o dia seguinte seria melhor. A única coisa que ela tinha era uma ideia, uma história que vivia dentro de sua mente. Enquanto a vida parecia desmoronar ao seu redor, essa história se tornava seu refúgio. Para economizar no aquecimento de seu apartamento gelado, Rowling pegava sua filha bebê, a colocava em um carrinho e caminhava pelas ruas de Edimburgo até que a pequena adormecesse. Então, ela entrava em um café, ali, no calor emprestado de um estabelecimento movimentado, enquanto o mundo passava apressado do lado de fora. Ela colocava no papel a jornada de um menino órfão com uma cicatriz na testa. Um menino que descobre, pouco a pouco, que carrega algo especial e mágico dentro de si. Aquela história era muito mais do que ficção. Era um ato de sobrevivência. Cada palavra escrita era uma pequena vitória contra o desespero. Era a prova de que, mesmo no escuro, sua imaginação ainda conseguia criar luz. A história de Harry Potter nascia em meio à pobreza, à incerteza e a uma dor profunda. Quando finalmente terminou o manuscrito, a luta estava longe de acabar. Na verdade, um novo capítulo de rejeições estava apenas começando. Rowling enviou os 3 primeiros capítulos para um agente literário, que os devolveu quase que imediatamente. Depois, enviou para outro e outro. As respostas, quando vinham, eram sempre as mesmas. Um não atrás do outro. 12 editoras rejeitaram Harry Potter. A justificativa? O livro era longo demais para crianças. Disseram que ninguém se interessaria por uma história sobre um menino e numa escola de magia. Disseram que não havia futuro naquilo. Cada rejeição era um golpe. Para uma pessoa que já se sentia no fundo do poço, era fácil acreditar que eles estavam certos. Que aquela história que a manteve viva durante os tempos mais sombrios era apenas uma fantasia inútil. Mas Rowling não parou. Algo dentro dela, a mesma força que a fez escrever em primeiro lugar, a impulsionou a tentar mais uma vez. E então, quando tudo parecia perdido, depois de um ano de rejeições, uma pequena editora de Londres, a Bloomsbury, decidiu dar uma chance ao manuscrito. Mas mesmo ali, a confiança não era plena. O editor que aceitou o livro só o fez porque sua filha de 8 anos leu o primeiro capítulo e implorou pelo resto da história. Ele ainda aconselhou Rowling a arrumar um emprego, porque, segundo ele, não se ganha dinheiro escrevendo livros infantis. O primeiro lote de Harry Potter e a Pedra Filosofal teve apenas 500 cópias impressas. 300 delas foram para bibliotecas. Ninguém, nem mesmo a editora, imaginava o que estava por vir. Aquele sim tímido, quase relutante, foi a pequena fresta por onde a luz finalmente começou a entrar. A história de Harry Potter atravessou fronteiras, foi traduzida para dezenas de idiomas e tocou o coração de gerações. O menino que vivia debaixo da escada se tornou um fenômeno global. E a vida da autora, aquela mãe solteira que escrevia em cafés para se aquecer, mudou para sempre. J.K. Rowling saiu da pobreza extrema para se tornar a primeira autora bilionária do mundo. Uma das escritoras mais bem-sucedidas e influentes de todos os tempos. Mas a verdadeira lição de sua jornada não está na riqueza ou na fama. O que realmente a salvou não foi o dinheiro. Foi a esperança. Foi a teimosia de acreditar em sua própria história, quando ninguém mais acreditava. Foi a coragem de continuar escrevendo, mesmo quando o mundo dizia não. Ela mesma diria mais tarde. Em um discurso famoso em Harvard, o fundo do poço se tornou a base sólida
sobre a qual reconstruí minha vida. O fracasso a libertou. Porque, quando você perde tudo, você fica livre para tentar qualquer coisa. Você não tem mais nada a perder. Talvez hoje você também se sinta no fundo do poço. Talvez esteja vivendo sua fase mais escura, onde tudo parece atrasado, errado ou sem saída. Talvez você olhe para os seus sonhos e eles pareçam distantes, impossíveis. As contas se acumulam, as portas se fecham e a voz do fracasso soa mais alta do que qualquer outra. É normal se sentir assim. É humano. Mas lembre-se da história de Rowling. Lembre-se que algumas das jornadas mais luminosas e inspiradoras da história começaram exatamente no capítulo mais difícil. A escuridão não precisa ser o fim. Ela pode ser o começo. Ela pode ser o solo fértil, onde a sua resiliência vai criar raízes. Por isso, não subestime o que você carrega dentro de si. Aquela ideia, aquele projeto, aquela paixão que parece pequena ou sem importância, agora pode ser exatamente isso que vai mudar tudo. Continue acreditando. Continue tentando. A sua grande história pode estar a apenas um sim de distância. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima.